Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 23 de novembro de 2024, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão através dos ensinamentos de um curso em milagres, não é? Hoje nós estamos na lição 327 do nosso livro de exercícios. Essa lição absolutamente belíssima que declara: só preciso chamar e tu me responderás. Só preciso chamar e tu me responderás. Nossa, essa é uma lição que a gente há de convir que é extremamente libertadora, né? Concordam comigo? É muito libertadora, né? Só preciso chamar e tu me responderás. Muito bem. Passamos para a leitura do nosso texto, que é a criação, que diz: a criação é a soma de todos os pensamentos de Deus, em número infinito, onipresentes e ilimitados. Só o amor cria e cria como ele mesmo. Nunca houve um tempo em que o que ele criou não existisse. E tampouco haverá um tempo em que algo que ele tenha criado possa sofrer qualquer perda. Os pensamentos de Deus são para todo o sempre exatamente como sempre foram e como são, imutáveis através do tempo e após o fim dos tempos. Aos pensamentos de Deus é dado todo o poder do seu próprio Criador, pois ele quer acrescentar ao amor pela sua extensão. Assim, o seu Filho compartilha da criação e tem que compartilhar, portanto, do poder de criar. O que a vontade de Deus determina que seja para sempre uno, ainda será uno, quando o tempo tiver chegado ao fim, e não será mudado ao longo do tempo, permanecendo como era antes que tivesse início a ideia do tempo. A criação é o oposto de todas as ilusões, pois a criação é a verdade. A criação é o Filho Santo de Deus, pois na criação a sua vontade se completa em todos os aspectos, fazendo com que cada uma das partes esteja contida no todo. A inviolabilidade da unicidade da criação está garantida para sempre mantida em sua vontade santa, além de toda possibilidade de dano, de separação, de imperfeição e de qualquer mancha em sua inocência, em sua pureza, ok? Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, ainda há certeza, pois o amor permanece com todos os seus pensamentos e a sua segurança pertence a eles. A memória de Deus está em nossas mentes santas, que conhecem a sua unicidade e a sua unidade como seu Criador. Que a nossa função seja apenas a de deixar que essa memória volte, apenas para que a vontade de Deus seja feita na terra, apenas para sermos restituídos à sanidade e para sermos apenas como Deus nos criou. O nosso Pai nos chama, ouvimos a sua voz e perdoamos a criação em nome do seu Criador, que é a santidade em si mesma e cuja santidade a própria criação compartilha, cuja santidade ainda faz parte de nós. Muito bem. Agora a gente pode ler a lição de número 327, para ser praticada no dia 23 de novembro. Só preciso chamar e tu me responderás. Só preciso chamar e tu me responderás. Não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento.
Percebam que essa frase aqui, ela é o oposto do que a gente aprende na Igreja Católica, né? O que nós aprendemos na Igreja Católica é que nós precisamos acreditar nas coisas e termos fé e ponto final e o problema está resolvido. E Jesus vem aqui e diz algo que é completamente diferente, algo que é completamente disruptivo e que pessoalmente devo dizer a vocês que me agrada muito mais, ok? Não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento, né? Pois Deus prometeu que ouvirá o meu chamado e que Ele mesmo responderá. Que eu apenas aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro. E a fé nele seguramente virá a mim. Essa é a fé que perdurará e que me levará cada vez mais adiante na estrada que conduz a Ele, que conduz ao meu Pai, né? Pois assim terei certeza de que Ele não me abandonou e que Ele ainda me ama, esperando apenas pelo meu chamado para dar-me toda a ajuda de que preciso para vir a Ele. Pai, agradeço a Ti, porque as Tuas promessas jamais falharão na minha experiência, se eu apenas testá-las. Que eu tente, portanto, fazer uma experiência e que não as julgue, né? O teu verbo é um contigo. Tu dás os meios pelos quais vem a convicção e a certeza de que o teu amor duradouro foi finalmente obtido. Muito bom. Então, gente, essa lição, né? Eu acho que essa lição, ela fala pra gente, ela nos traz uma consciência, né? Muito parecida com daquela lição que fala: a voz por Deus fala comigo durante todo o dia, né? Só preciso chamar e tu me responderás, né? Mas o que o curso traz pra gente, né? O que a metafísica do curso traz pra gente é um entendimento de que esse chamado, quer dizer, quando eu realmente decido pedir a Deus para vir participar da minha vida, eu não estou de forma alguma, né? E esse eu acho que é um equívoco que lá no início, quando a gente está no início do nosso despertar espiritual, né? Quando a gente ainda está muito focado na religião, nós temos o entendimento de que Deus é um ser que está ao nosso serviço, né? Que é uma coisa que o curso chama de querer fazer uma barganha com Deus, né? Então nós achamos que nós temos um problema e vamos chamar Deus para que Ele venha em nosso socorro, em nosso auxílio. Nós estamos doentes e vamos pedir a Deus que nos cure, né? O nosso marido bebe e a gente pede a Deus para que ele pare de beber. E quando isso não acontece, nós ficamos muito revoltados. Concordam comigo? E aí nós falamos: como assim? Se Deus existisse, ou se Deus me amasse, Ele não permitiria que isso acontecesse, né? Se Deus fosse justo, as criancinhas não estariam morrendo de fome no mundo, né? Se Deus não tivesse me abandonado, Ele estaria aqui me ajudando com esse problema. E esse é um equívoco que Jesus busca corrigir ao longo de um curso em milagres. E essa lição, se ela não for compreendida dentro da metafísica correta do ensinamento, nós vamos ficar achando que vamos pedir a Deus para que intervenha nos nossos assuntos, né? Para que Ele intervenha nos nossos assuntos materiais. Então, a primeira coisa que o curso desfaz, e aí é uma decisão sua, né? De se você está aqui comigo nesse ensinamento,
é porque esse ensinamento te traz paz, né? Mas aí você tem que acreditar no que está sendo dito. Concordam comigo? Eu pelo menos eu sou assim. Eu fiquei no curso porque o curso foi muito eficiente na minha vida, né? Os lugares que eu frequentei na minha busca espiritual, nos quais eu fiquei, né? Hoje em dia são 2. A Seichonoye, daqui a pouco eu tô indo pro meu ciclo de estudos da prosperidade, que eu tenho aula uma vez por mês. Hoje é dia de aula. E um curso em milagres. E para mim são coisas absolutamente idênticas. Talvez seja um exagero da minha parte dizer que é idêntico, mas eu diria para vocês que a fundamentação é idêntica. A prática pode ser um pouco diferente, né? Mas mesmo na prática continua sendo muito, muito parecido. Né? Os 2 ensinamentos são muito, muito parecidos, são quase idênticos, né? E aí, o Dr. Kenneth Wapnick, ele fala muito disso. Nós discutimos muito esse assunto nos vídeos de 2022, né? Muito. E olhem só. Eu preciso sair dessa posição infantil de achar que Deus é um servo para mim, né? De que Deus vai resolver os meus problemas. E aí eu vou buscar essas barganhas com Deus, né? Um exemplo clássico de barganha com Deus que nós católicos temos são as nossas promessas, né? Não, eu vou lá, eu vou fazer uma promessa e aí se Deus me conceder a graça, eu então vou subir os 365 degraus da escadaria da Penha de joelhos. Não é assim que a gente pensa? Gente, eu me lembro de eu lá pelos meus 20 e poucos anos, eu tentando fazer altas barganhas com Deus. Mas sabe o que é altas barganhas? Mas eu acho que naquela época eu tive uma sorte. Porque quando eu vi que as barganhas não funcionavam, né? Que as coisas não aconteciam do jeito que eu queria que acontecesse, eu, em vez de começar a reclamar de Deus, eu falei assim, não, eu tô fazendo alguma coisa errada. Tem alguma coisa aqui, tem uma parte dessa equação que eu não tô enxergando. E aí eu continuei buscando, né? Alguns anos depois, logo depois disso, foi bem rápido, um curso em milagres chegou para mim, né? Ainda que no início, como eu estava estudando sozinha, eu entendesse muito pouco. Mas eu já entendi alguma coisa, né? Então, eu acho, o que eu quero trazer para vocês, né? Que foi a inspiração que me foi trazida hoje, é a nossa maneira é uma sugestão para vocês mudarem a maneira por meio da qual vocês se relacionam com Deus. Deus não é nosso servo, Deus não é nosso escravo. Como diz o Dr. Kenneth Wapnick, Deus não quer nem saber do que está acontecendo aqui nesse mundo, né? Não quer, porque ele não criou esse mundo. Deus não criou esse mundo. O que ele criou foi algo chamado Espírito Santo, que na verdade é um aspecto dele, né? Que nos acompanha sempre. Então é com esse aspecto aqui que a gente está falando. Só preciso chamar e tu me responderás. Mas tu me responderás para quê? Aí é que está o pulo do gato. Para que tu me responderás? Né? Então eu estou aqui com uma tremenda, digamos assim, eu estou com uma dívida. E eu preciso pagar essa dívida. E aí eu fico lá, eu entro em oração e eu digo para Deus que eu quero ganhar um prêmio. E eu vou jogar na loteria. E Deus vai me dar esse prêmio. Bem, chegam os resultados da loteria e eu não ganhei. E aí eu fico muito revoltada com Deus, né? E vocês podem transpor esse exemplo para as nossas necessidades mundanas, né?
Concordam comigo? Então, se eu tivesse que traduzir essa lição para vocês num conceito bem mundano, eu diria assim: Deus ajuda quem cedo madruga, ok? Deus vai atender a todas as suas preces, todas, 100% delas, desde que elas sejam preces corretas e desde que você empreenda ações congruentes com as suas preces. Vou dar um exemplo. Eu estou desempregado, eu quero muito um emprego. Aí eu rezo e peço a Deus para me dar um emprego. Mas eu não me qualifico, eu não estudo, eu não faço um currículo bem feito, eu não faço a minha divulgação nas redes sociais, eu não mando o meu currículo para os lugares, eu não ligo para os meus amigos que poderiam eventualmente saber de uma posição que se adequasse ao meu perfil, né? Eu não procuro melhorar, eu não vou procurar outras habilidades que me ajudariam a ter um emprego melhor, como por exemplo, aprender um outro idioma, aprender a mexer com o computador, aprender a fazer um curso de Excel, fazer um curso de PowerPoint, fazer um curso de Word, né? Então eu não faço nada, mas eu rezo e peço a Deus e digo que Ele precisa me dar um emprego, porque eu estou desempregado. Isso num nível mundano, né? Num nível mundano. Se a gente for falar de um nível metafísico, a minha prece precisa ter um alcance com esse ser. Então ela precisa ser uma prece correta. Tem uma seção do livro que eu vou dizer para vocês que foi assim, na época que a minha professora lia o livro aleatoriamente, a gente chegava, ela fazia uma oração e abria o livro e lia o texto. Olha, tem um texto que eu acho que a gente ainda não leu, que se chama, é um item chamado A Resposta à Oração. Olha, esse texto eu devo ter estudado ele em aula com a minha professora pelo menos uma meia dúzia de vezes. Porque esse texto caía sempre, né? Então eu preciso saber orar. E a minha oração, ela precisa sempre ser uma oração que pede pela correção da minha mente. Porque se eu não pedir pela correção da minha mente, Deus não vai poder fazer nada. Lembram daquela máxima? Deus só pode fazer por mim aquilo que Ele pode fazer através de mim? Pois é isso. Deus só pode fazer no mundo aquilo que Ele pode fazer através de mim no mundo, porque sou eu que estou criando o meu mundo, né? A projeção dá lugar à percepção. Então eu estou criando. Então eu não posso vir e dizer para Deus corrigir a minha criação. Mas eu posso, devo, e isso será muito eficaz, pedir a Deus que corrija a minha mente para que eu possa então ter uma criação correta. Criar melhor. Parar de criar doença, parar de criar falta, parar de criar escassez, parar de criar problema, parar de criar mentira, parar de criar confusão. Eu posso pedir pela purificação da minha mente, não é mesmo? Isso vai funcionar, é claro, sempre funciona. Mas eu, na minha ignorância, né, eu quero barganhar com Deus. Eu faço orações pedindo para Deus mudar o outro. Eu não posso. Eu não posso mexer com o livre-arbítrio do outro. Oh, meu Deus, por favor, faça com que o meu marido pare de beber. Não! A decisão de beber é uma decisão do meu marido. Ele tem livre-arbítrio para isso. Ele que precisa escolher se ele quer beber ou se ele não quer. E quando ele quer parar. Então, vem essa lição e diz assim: só preciso chamar e tu me responderás. E aí eu entendo essa lição de uma maneira completamente estapafúrdia. Eu acho que Deus é o meu servo. Eu acho que Deus é o meu escravo. Eu acho que o meu anjo da guarda é o meu escravo, não tem mais o que fazer.
Gente, não é assim que funciona, né? Então vem essa lição aqui e me diz algo que, se eu interpretar equivocadamente, das duas uma. Ou eu não vou acreditar que seja verdade, eu vou falar, poxa, um curso em milagres é mentiroso. Ou então eu vou acreditar, mas vou ficar me frustrando, não é? E aí ele diz assim, vejam essa frase, né? Pois Deus prometeu que ouvirá o meu chamado e que ele mesmo responderá. Que eu apenas aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro, e a fé nele seguramente virá a mim. Quando nós começamos a fazer as orações corretas, nós começamos a ver o efeito dessas orações nas nossas vidas. E aí então nós começamos a desenvolver uma fé inabalável. E essas orações são: Senhor, o que eu tenho que aprender com essa situação? Ó Senhor, qual é a virtude que eu tenho que desenvolver aqui? Ó Senhor, por favor, corrija a minha percepção a respeito dessa pessoa, a respeito dessa situação. Ó Senhor, por favor, me dê um milagre nessa situação. Eu preciso desse milagre. O que é milagre? O milagre no curso é a minha mudança de percepção. E aí eu começo a ver os resultados. E aí eu começo a realmente acreditar nisso aqui e a viver isso aqui. Só preciso chamar e tu me responderás. Como é que eu chamo? Nos primeiros momentos da minha manhã, eu entro em meditação. Nos primeiros momentos da minha manhã, eu faço as minhas preces. Nos primeiros momentos da minha manhã, eu faço a declaração mais importante do dia. Meu Deus, meu divino Espírito Santo, entrego a ti nas tuas mãos este dia, pois que seja feita a tua vontade e somente a tua vontade e não a minha, na minha vida e no meu dia. Entrego a ti, meu Deus, a minha vida e a minha vontade. Por favor, me guie. Por favor, me inspire. Por favor, me ilumine. Por favor, conduza a minha vida. Né? Aí a gente tem a lição de ontem, de anteontem. Não, de anteontem. Eu meramente sigo, pois não quero conduzir. Então as lições são preces corretas, são verdadeiras. As lições são afirmações da verdade. Porque as lições contêm os pensamentos verdadeiros, que são os pensamentos que eu compartilho com Deus. E aí ele termina aqui o texto dizendo assim: pois assim terei certeza de que ele, Deus, não me abandonou e ainda me ama, e que está esperando apenas pelo meu chamado para dar-me toda a ajuda de que preciso para vir a ele. E é essa ajuda que eu preciso. É só dessa ajuda que eu preciso. Eu preciso falar: meu Deus, me ajuda a voltar para o meu lar. Me ajuda a voltar para casa. Me ajuda a voltar para os teus braços reconfortantes. Porque nesse mundo louco aqui que eu fiz, não tenho paz. Quero encontrar a tua paz. Então a maneira, essa lição, ela nos traz uma consciência a respeito da maneira como nós vemos Deus. A nossa maneira de ver Deus ainda é extremamente infantil. Né? A maior consciência que nós podemos ter é que nós estamos criando esse mundo. Nesse mundo, nós somos esse pequeno Deus. Mas esse não é um mundo que esteja nos agradando. Então nós precisamos pedir a esse grande Deus, que é o Deus verdadeiro, que não é o nosso ego, para que nos ajude a nós nos lembrarmos de que somos um com Ele. Entendem? Enfim. Eu poderia ficar falando aqui sobre esse assunto por horas, mas a gente tem o livro-texto para ler, né? Então, eu vou ler para vocês o comentário do nosso livro-texto, da lição 327. Só preciso chamar e tu me responderás, para ser praticada no dia 23 de novembro. Vamos ao comentário do livro O Acompanhante do Livro de Exercícios, de Alan Watson e de Robert Perry.
Isso, comentário. Essa lição me lembra de um versículo da Bíblia do livro do Antigo Testamento, do livro de Jeremias. Me chame e eu responderei. O pensamento básico dessa lição parece ser: aqui estão as promessas de Deus. Tente segui-las, né? E prove a si mesmo que ele faz exatamente aquilo que ele diz que iria fazer. Deus. A lição nos diz que nós podemos aprender pela nossa própria experiência que isso é verdade. A lição nos sugere que nós tomemos as promessas de Deus e as testemos. Mas, para que esse teste seja bem sucedido, nós precisamos tomar as promessas de Deus. As verdadeiras promessas de Deus. E não as promessas do ego fingindo que é Deus. Desse Deus egóico que o ego inventou. Não. Eu tenho que saber a mecânica da coisa. Eu tenho que saber como é que Deus funciona. Eu tenho que saber como é que a criação funciona. Né? E eu preciso me lembrar, acima de tudo, que se eu vejo, esta criação aqui, este mundo como uma criação de Deus, então eu não entendi nada. E neste mundo, o Deus que a gente quer nunca vai fazer sentido. Deus só começa a fazer sentido real, na minha opinião pelo menos, quando eu entendo que ele não criou este mundo. Que ele não criou. Não criou. Eu que estou fazendo a coisa toda. Então, se eu estou fazendo, a primeira coisa que eu preciso aprender é a fazer de uma maneira mais eficiente. Porque o jeito que eu estou fazendo não está prestando. Concordam comigo? Muito bem. Eu sei que a minha confiança no curso, em Um Curso em Milagres, aumentou ao longo dos anos e continua a aumentar à medida em que eu continuo a testar as promessas de Deus. Faço deles as dele minhas palavras. O curso nos dá instruções muito explícitas para o livro de exercícios, para a prática do livro de exercícios, e promessas que irão modificar a forma como nós pensamos a respeito de tudo e de todos no mundo. Corretíssimo, verdade para mim, nesses meus 26 anos de prática. O curso me promete a paz da mente. Ele me promete o libertar da culpa, a liberação da culpa, perdão. E o que eu estou descobrindo é que quando eu faço um esforço sincero para praticar o que o curso me diz para fazer, eu experimento o que o curso diz que eu irei experimentar. Em resumo, o curso funciona. Todos vocês estão vendo isso, né? Já na vida de vocês, não é mesmo? Muito bem. Nós podemos nos sentar e ficar julgando as proposições de Um Curso em Milagres, as propostas de Um Curso em Milagres, até que fiquemos cansados, digamos assim, discutindo se o curso vai ou não vai funcionar conforme ele diz, e se nós vamos acabar não aprendendo nada. Mas se nós tentarmos, isto é, se nós praticarmos, se nós testarmos o curso, se nós praticarmos o que o curso nos diz para praticar, inevitavelmente descobriremos que o curso funciona e que a nossa convicção em sua verdade irá crescer de uma forma inabalável. Eu poderia ter escrito esse texto. Não bonito assim, desse jeito, mas eu poderia dizer para vocês exatamente o que ele nos diz no texto. Exatamente. Ele está descrevendo aqui a minha experiência ao longo desses 26 anos de prática. Claro que eu tenho que admitir para vocês que o fato de eu ter encontrado a minha professora fez toda a diferença. A minha professora me possibilitou chegar onde eu cheguei. Até hoje,
Às vezes, quando eu tô aqui gravando vídeo para vocês, me cai uma ficha de algo que ela falou lá há 10 anos atrás, que eu não tinha entendido e eu entendo. Falar, cara, eu não entendi o que a Cida falou aqui, eu não entendi lá o que ela falou, agora eu tô entendendo. De tão brilhante que ela é, tá? Minha grande mestra. Pessoa por quem eu tenho uma gratidão infinita, eterna, né? Enfim. Gente, estudar sem professor não dá, tá? Até dá, mas é, sei lá, 20 vezes mais difícil, né? Então escolha o professor da sua preferência. Agora ele vai comentar o texto, o que é a criação. O 4.1. Parágrafo 4, versículo 1. Nós somos a criação. Nós, os filhos de Deus. Nós somos a criação, nós, os filhos de Deus. Nós existimos, portanto, uma vez que tudo que existe é a criação de Deus e a criação é o Filho de Deus, nós devemos ser a criação. Nós devemos ser aspectos do todo. Os filhos que são o aspecto do filho, desse filho uno, né? O filho unigênito, assim como Jesus chamava, né? E aí ele continua. Ele vai para o 4.2. Parecemos ser separados e inconscientes da nossa eterna unidade com Ele, com o Pai. Toda a nossa experiência neste mundo nos ensinou que nós somos seres separados, distintos e desconectados uns dos outros. Nós estamos conscientes da nossa... de sermos, né, uma parte na exclusão do todo, na nossa eterna unidade com Ele. Mas nós apenas nos vemos como sendo seres separados. Na realidade, nós não somos seres separados. A nossa batalha com o curso, a nossa batalha com a espiritualidade verdadeira é a batalha de insanamente tentar preservar totalmente esse senso de separação ilusório. Nós estamos tentando fazer dessa coisa separada, né, dessa parte, a única verdade a respeito de nós mesmos, ao excluirmos a consciência da totalidade. E ao fazermos isso, nós cortamos a nós mesmos do nosso próprio ser real. Aí ele bota com letra maiúscula, tá? E aí ele segue pro 4.3. Entretanto, por trás de todas as nossas dúvidas, depois de todos os nossos medos, há ainda a certeza. Nós duvidamos da totalidade porque inventamos circunstâncias em todo este mundo, né, no qual nós vivemos, este mundo ilusório, no qual as partes parecem ser a única realidade. Nós tememos o todo, porque parece ameaçar essa nossa individualidade, né? Essa nossa existência como partes separadas. Na verdade, não ameaça, porque a totalidade tem algum tipo de individualidade, mas é essa individualidade da parte que contém o todo, em vez de excluí-lo. Eu estou falando individualidade aqui, mas a palavra que ele está usando não tem uma tradução para ela, tá? Então, individualidade foi a melhor que eu consegui. Tá bom? A despeito desta insanidade da identificação apenas com esse ser dividido, separado, nós ainda somos o todo. O todo é inviolável. Não pode ser dividido nem danificado de forma nenhuma. Então a totalidade ainda existe e ainda nos chama. Em cada parte, não importa quão forte seja a ilusão da separação, o todo ainda está lá. E o todo, o nosso verdadeiro ser, o nosso ser real, ainda está seguro, certo de si mesmo.
É apenas a parte falsamente imaginada como estando separada do todo, que duvida e que teme. A totalidade não tem dúvidas e não teme. O que eu sou e o que você é, que é o mesmo, conhece a si mesmo num conhecimento inabalável, de uma forma inabalável, né? A certeza que jaz na nossa totalidade é exatamente essa certeza que nós estamos tentando, com essa certeza que nós estamos tentando nos reconectar. A memória de Deus e aquilo que nós somos está dentro de nós, na totalidade que nós negamos e excluímos na nossa louca tentativa de separar as partes completamente. Através da reconexão um com o outro, nós nos reconectamos a essa totalidade. E ao fazermos isso, nós nos lembramos de Deus, ok? Então é isso. Eu vou ler novamente aqui a lição para a gente poder finalizar o vídeo, né? Só preciso responder e tu me chamar. Só preciso chamar e tu me responderás. Lição 327. Não me é pedido que aceite a salvação baseando-me em uma fé sem fundamento. Não, eu vou testar. E aí eu vou acreditar. Com muito mais força, com muito mais verdade. Pois Deus prometeu que ouvirá o meu chamado e que Ele mesmo responderá. Que eu apenas aprenda por experiência própria que isso é verdadeiro. E a fé nele seguramente virá a mim. Essa é a fé que perdurará e que me levará cada vez mais adiante na estrada que conduz a ele. Pois assim terei certeza de que ele não me abandonou e ainda me ama, esperando apenas pelo meu chamado, para dar-me toda a ajuda de que preciso para vir a ele. Pai, agradeço a ti, porque as tuas promessas jamais falharão na minha experiência, se eu apenas testá-las. Que eu tente, portanto, fazer uma experiência e que não as julgue. O teu verbo é um contigo. Tu dás os meios pelos quais vem a convicção e a certeza de que o teu amor duradouro foi finalmente obtido. Só preciso chamar e tu me responderá. Uma boa oração, gente, é a gente sempre pedir pelo amor duradouro de Deus. Pela consciência desse amor duradouro. Pela consciência de que Deus nos ama de forma duradoura. E pela consciência de que nós somos esse amor duradouro de Deus, tá? Essa é uma boa forma de a gente praticar essa lição de hoje, né? Essa lição de hoje eu peço a vocês que peguem um problema, né? Que vocês tenham, uma coisa, uma situação que esteja eventualmente tirando a paz de vocês. E façam uma oração sincera, peçam a Deus, me mostra qual corrige a minha percepção, me mostra onde é que eu estou percebendo essa pessoa de uma forma equivocada. Às vezes, a primeira imagem que vem do ego, de uma lição a ser aprendida, é o oposto da lição. É o conceito egóico daquilo que a gente tem que aprender, sabe? Às vezes você acha que você tem que aprender a ser compassivo. Mas aprender a ser compassivo, na verdade, é aprender a colocar os seus limites. Vocês já pensaram nisso? O ego, ele é danadinho. Ele engana a gente o tempo todo. E só tem um jeito de você saber se você está realmente obedecendo, escutando e obedecendo a voz do Divino Espírito Santo, ou se você está ouvindo a voz do ego. É se você vai ficar em paz. Quando você ficar em paz com aquela ação que você tomou diante daquela situação desafiadora, aí você vai saber que você realmente ouviu, seguiu, obedeceu a orientação do Divino Espírito Santo. Isso vai ficar muito claro para vocês. E às vezes, gente, já falei isso para vocês, tenho falado disso muitas vezes ultimamente. A ação vai ser bem diferente daquilo que você aprendeu lá na igreja, que você teria, a ação que você teria que ter para ser considerado um bom cristão, uma boa cristã, tá bom? Nós estamos desaprendendo e estamos reaprendendo, agora de forma correta, tá bom? Então essa era a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje.
Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.